Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso encontro onde a gente onde nós nos reunimos para fazer o Evangelho no lar, seguindo a doutrina segundo o Espiritismo. A gente utiliza aqui sempre o Evangelho segundo o Espiritismo como estudo e base para a gente fazer esse encontro. Se você ainda não me conhece, meu nome é Lucélia Mello, eu sou terapeuta, desenvolvedora da terapia do perdão e lidero aqui esse grupo onde a gente se encontra semanalmente para poder estudar um pouquinho sobre a espiritualidade e convidar Jesus para entrar na nossa casa. Se você quiser participar do nosso grupo ao vivo, eu vou deixar o link aqui para você entrar no nosso grupo e participar com a gente ao vivo aqui nos nossos encontros semanais. E se você quiser conhecer também a Terapia do Perdão, o link está aqui embaixo, disponível para você entrar em contato diretamente comigo pelo WhatsApp. Peço que você, se é a primeira vez que você está chegando por aqui, peço que você não acelere esse vídeo, né? Afinal, a gente está lidando com a espiritualidade e é importante que a gente tenha aí a calma, a paciência, até para a gente poder domar os nossos instintos. Então, agora com a tecnologia, a gente acaba acelerando muitas vezes assistir alguns vídeos, o que não é muito bom para a nossa cabeça, mas a gente faz, né? Mas quando a gente fala de espiritualidade, é importante que a gente se conecte com a espiritualidade em tempo real, para a gente conseguir sentir a espiritualidade de verdade, tá? Então vamos iniciar aí. Se você nunca fez o Evangelho no lar, eu tenho um vídeo aqui no YouTube que explica como funciona o passo a passo, mas a priori pegue aí um copo d'água, dá uma pausa nesse vídeo, vai lá pegar um copo d'água, uma jarra d'água, para que na hora que a gente começar a oração, a gente tenha essa água abençoada e a gente consiga beber dessa sabedoria que vamos acessar hoje. Então vamos lá, gente. Eu peço para que todos vocês que estão aqui comigo, ao vivo, fechem os olhos. Você que está assistindo esse vídeo no YouTube, feche os seus olhos nesse momento. Respira fundo. E vai acalmando o seu corpo. Vai acalmando a sua mente. Vai acalmando o seu coração. E através desse espaço de calmaria, vá abrindo as portas, as janelas da sua casa, mentalmente, como um convite, como uma permissão. Permissão para que a espiritualidade de luz entre nesse momento na sua casa, para que os nossos amigos espirituais venham limpar e nos apoiar e nos ensinar através da leitura do Evangelho aquilo que precisamos neste momento. Pedimos aos espíritos de luz, aos nossos amigos espirituais, que se colocam gentilmente, caridosamente à nossa disposição. Agradecemos todos eles que se colocam à disposição de entrar na nossa casa, de cuidar da gente, de fazer o bem e de trazer consciências para que a gente possa, aos poucos, tornando a nossa vida melhor e a vida de todos aqueles que nos rodeiam melhor ainda. Pedimos para que a espiritualidade de luz que aqui está presente neste momento abençoe e fluidifique a água que colocamos à disposição, para que assim possamos beber da sabedoria que vamos acessar hoje através da leitura do Evangelho. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Vamos abrir os nossos olhos. Vamos lá, hoje eu vou fazer a abertura do livro. Você que nos acompanha aqui, que ainda não participou nenhuma vez do Evangelho, a gente sempre escolhe cada um para fazer alguma coisa. E hoje eu senti de abrir aqui o Evangelho. Vamos lá. Capítulo 15, item 1. Fora da caridade, não há salvação. O que é preciso para ser salvo? Bem interessante isso, porque antes da gente entrar ao vivo aqui, a gente estava comentando sobre o momento que a gente está passando, né? Então, esse vídeo está sendo gravado dia 13 de janeiro de 2024, e a gente está passando por um momento muito esquisito de temperatura, climático no mundo inteiro. E a gente estava falando exatamente sobre isso, e uma das coisas que eu citei é realmente assim, o quanto a gente precisa, o quanto está estranho tudo isso, e o quanto a gente precisa estar conectado com a espiritualidade de alguma maneira, né? Para que, enfim, possamos aí estar de alguma maneira salvo. Não sei se é bem essa a intenção que eu quis dizer, mas é mais ou menos isso. E aí vem exatamente isso. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da tua glória. E de todas as nações estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: Vinde a vós que fostes benditos por meu Pai. Possui o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Tive necessidade de alojamento e me alojastes. Estive nu e me vestistes. Estive doente e me visitastes. Estive na prisão e viestes me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer? Ou com sede vos demos de beber? Quando foi que nós vos vimos sem teto e vos alojamos, ou sem roupas e o vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhes responderá: Eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes com relação a um destes mais pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que fizestes. E dirá em seguida, aqueles que estarão à sua esquerda, e dirá em seguida àqueles que estarão à sua esquerda: Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo, para que seus anjos... Peraí, vou voltar. E dirá em seguida àqueles que estarão à sua esquerda: Retirai-vos de mim, malditos, ides para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, tive necessidade de teto e não me alojastes, estive nu e não me vestistes,
Estive doente na prisão e não me visitastes. Então eles responderam também: Senhor, quando foi que o vimos com fome, com sede, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e deixamos de vos assistir? Mas ele responderá: Eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixastes de dar essas proteções a um desses mais pequenos, deixastes de dá-las a mim mesmo. Então esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Então um doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar: Mestre, o que é preciso para que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que é que está escrito na lei? O que ledes nela? E ele lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso espírito como a vós mesmos. Jesus lhe disse: Respondestes muito bem, farei isso e vivereis. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram-no de feridas e se foram deixados semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo percebido, passou do outro lado. Um levita, que veio também para o mesmo lugar, tendo considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E tendo-o colocado sobre o seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: Tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que desprenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Qual desses 3 vos parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: Aquele que exerceu a misericórdia com ele. E depois lhe disse Jesus: E farei o mesmo. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, quer dizer, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele mostra essas virtudes como sendo um caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espíritos, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo, como a vós mesmos. Fazei aos outros o que querereis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e ele mesmo dará o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas faz mais do que recomendar. A caridade coloca claramente, em termos explícitos, como a condição absoluta da felicidade futura. Eu vou ler tudo, tá? Porque eu já li até aqui, então eu vou ler o item inteiro, que eu acho que foi o 1, 2 e o 3. Enfim, é o que eu tô sentindo hoje. Vamos lá. No quadro que Jesus deu do julgamento final, é preciso, como em muitas outras coisas, separar a figura e a alegoria. Os homens, como aqueles a quem falava, ainda incapazes de compreender as coisas puramente espirituais,
Devia apresentar imagens materiais surpreendentes e capazes de impressionar. Para melhor ser aceito, devia mesmo não se afastar muito das ideias vigentes quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e pontos sobre os quais não podia se explicar claramente. Mas ao lado dessa parte, acessoria e figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade que espera o justo e a da infelicidade que reserva ao mal. Neste julgamento supremo, quais são os considerandos da sentença? Sobre o que dirige o inquérito? O juiz pergunta se cumpriu esta ou aquela formalidade. Observou mais ou menos tal ou qual prática exterior? Não. Ele não inquire senão de uma coisa, a prática da caridade. A sentença dizendo, vós que assististes vossos irmãos, passai à direita. Vós que fostes duros para com eles, passai à esquerda. Eles se informam, vós que fostes duros para com eles, passai. Ele se informa da ortodoxia da fé, faz uma distinção entre aquele que crê de um modo ou crê de outro? Não. Porque Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que tem o amor ao próximo acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Jesus não fez, pois, da caridade somente uma das condições da salvação, mas a única condição. Se houvesse outras a serem preenchidas, ele as teria mencionado. Se ele coloca a caridade no primeiro plano das virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras: a humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Alguém quer falar alguma coisa? Não, vou comentar um pouquinho aqui. Quer, Lu? Luz. Luz! Questão, temos muita luz aqui, inclusive. Quando ele fala de caridade, e muitas vezes eu vejo muitas pessoas se colocando à disposição em fazer caridade. Porém, nem todas as pessoas que fazem caridade estão de verdade fazendo caridade. Às vezes, é um movimento que é feito até em prol do próprio ego, né? Então, eu faço, porque não é só fazer a caridade, é você ser a caridade, digamos assim. Porque existem muitas pessoas que são orgulhosas e egocêntricas e que muitas vezes são más e que fazem caridade. Mas por quê? Porque isso as fazem sentir melhor que o outro. Ai, coitado, vou ajudar, porque eu sou melhor que o outro. E aqui é muito explícito que o que Jesus quer da gente, o que a gente tem, a nossa principal missão aqui é conseguir chegar nesse grau de caridade, onde a gente faça de coração, onde a gente faça por amor, onde a gente faça porque você entendeu que você não é nada, mas que você pode ser o pé, o braço, a boca de Deus aqui na Terra. Não em prol da do teu egoísmo, da tua soberba, que muitas vezes é o que acontece. Então, muitas pessoas que são ruins fazem caridade, só que não através do espaço do coração, através do espaço de ego, de eu tô fazendo porque eu sou melhor que essa pessoa, não porque eu tô fazendo porque eu de fato quero contribuir, porque eu de fato fui tocada pela compaixão.
Então, que a gente possa conseguir, no dia a dia, reconhecer essa nossa parte orgulhosa, porque todo ser humano tem. Todo ser humano, em algum momento, de maneira consciente ou inconsciente, passa pela dor de lidar com seu próprio orgulho. Sabe quando a gente percebe que o nosso orgulho dói? Quando a gente ainda tá naquela consciência de que, quando ainda dói uma rejeição. Não estou falando isso de novo, sempre gosto de falar, não estou falando isso através de espaço de perfeição. É só através de espaço de quem lê um pouquinho mais e se percebe um pouquinho mais na vida. Não sou perfeito. Não consegui domar esse orgulho ainda, que se tivesse não estaria mais aqui. Mas quando a gente percebe que a gente se sente rejeitado e dói, é o nosso ego. Quando as coisas não saem do jeito que a gente quer e a gente fica chateada, frustrada, a frustração é muito esse espaço do orgulho, porque eu queria que tivesse sido do meu jeito. E aí não foi do meu jeito, eu fico triste, eu fico chateada, eu fico para baixo. Então, o orgulho, ele não tá só demonstrado, e a soberba e a arrogância não tá demonstrado só em pessoas que transparecem isso. Isso tá no ser humano, isso é um instinto do ser humano, assim como a fome. Todo mundo sente fome, não tem ninguém que não sinta fome. Todo mundo, pode ser o mais rico ou o mais pobre, todo mundo tem um instinto da fome. E o instinto do orgulho, ele é muito forte. O orgulho, muitas vezes a gente acha que a gente tá tendo amor próprio, às vezes a gente acha aquela pessoa, olha lá no Instagram, e aquela pessoa, porque eu me amo, porque eu sou linda, porque eu sou maravilhosa. Isso é uma faceta do orgulho. Isso não é amor próprio. Porque o amor próprio, ele tem a ver com respeito. Ele tem a ver com você conseguir se olhar no espelho, mesmo no dia que você está sentindo o mosquito do cocô do cavalo do bandido, você conseguir olhar no espelho e falar assim, cara, eu respeito hoje, eu tô feia. Eu tô feia. E eu respeitar hoje que eu tô feia. Não é eu tá olhando no espelho e tá me sentindo uma bosta, desculpa o perdão da palavra mais intensa, mas eu tá me sentindo uma bosta e eu ficar olhando no espelho e falando, não, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou incrível. Isso não é amor próprio, isso não é positividade, isso tá muito distante, isso daí é vaidade. Isso eu tô ativando a minha vaidade. Eu tava pensando sobre isso agora, a hora que eu tava me arrumando para entrar aqui. E eu tava lembrando, quando eu fiz o meu primeiro vídeo no YouTube, eu era uma pessoa muito com autoestima muito baixa. Então, eu era aquela pessoa que, eu sou feia, ninguém me ama, ninguém me quer, meu cabelo é ruim, minha testa é grande, tudo aqueles traumas de infância que você olha no espelho e fala assim, sou horrível. Então, eu era muito assim, a minha autoestima era muito baixa. E quando eu gravei meu primeiro vídeo para o YouTube e que eu editei esse vídeo, eu lembro que eu passei a madrugada inteira editando um vídeo de tipo... Foi em 2016, então eu não sabia mexer no editor de vídeo. Passei a madrugada inteira editando um vídeo de 10 minutos e não sei o quê. E eu lembro que quando eu terminei o vídeo, que eu dei o play, que eu falei, não, é isso que vai pro ar, eu comecei a chorar e ali eu achei que na verdade, iniciava, assim, um processo de amor próprio. Só que pra gente chegar no amor próprio, e eu falava isso para as pessoas, nossa, eu aprendi a me amar depois que eu comecei a fazer vídeo no YouTube, porque eu comecei a me ver de fora. Só que eu não sabia ainda, por inocência e por falta de experiência, que ali eu não estava... Eu estava iniciando um processo de amor próprio, mas existia uma grande caminhada para mim ainda em relação a isso, porque ali o que eu estava ativando? Eu estava saindo do processo de eu sou feia para falar, eu sou maravilhosa. Olha como eu sou linda. Olha como eu falo bem. Olha como eu não sei o quê. Eu estava ativando a minha vaidade. O meu lado narcísico, digamos assim, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas essa história do Narciso conta a lenda, né? Eu não lembro nem de qual raiz que é, se é
Eu não lembro de onde vem essa história, mas diz que Narciso era isso. Ele não se reconhecia e de repente ele viu a própria imagem refletida na água e ali ele se apaixonou por ele mesmo. Então, me apaixonei-me por mim naquele momento, mas aquilo estava muito distante de amor próprio. E aí, quando você entende que você passa pela vaidade, para você chegar no amor próprio, a gente precisa passar pela vaidade, a gente precisa passar pelo nosso orgulho, a gente precisa passar pelo nosso egocentrismo, de querer que o mundo gire ao nosso redor, que as coisas saiam do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. A gente precisa amadurecer nisso. Então, conforme o tempo foi passando, eu fui falando, tá, beleza. Eu fui me vendo no Instagram e no YouTube, nas coisas, e fui crescendo nisso, e fui melhorando. E, do nada, um dia, eu percebi que eu fui vestindo uma máscara e que eu olhava no Instagram, eu via uma Lucélia, e eu olhava no espelho, eu via outra. E aí foi a hora que eu tive que lidar com a minha vaidade. Entender que o amor próprio não é o olhar para mim maquiada, bonita, com filtro e achar que eu sou linda, maravilhosa. Que o amor próprio tem a ver com eu aprender a me respeitar, aí eu não querer ser uma coisa que eu não sou, aí eu entender que eu sou real, que eu sou normal, e que nem todo mundo é lindo, perfeito, que um vai ter olheira, o outro vai ter o espinho encravado, o dedo encravado, vai ter ruga. Eu escutei assim no final do ano. Tava falando do meu dente com uma amiga, e aí ela falou assim, aí eu falei, ela é dentista, aí eu falei, no ano que vem a gente conversa sobre isso e tal, não sei o que. Ela falou, tá bom. Ela falou, nossa, mas ano que vem você tem que fazer um botox também na testa, né? Aí eu virei pra ela e falei, não, eu não tenho que fazer um botox na testa. Porque eu gosto da minha testa, assim. Eu não vou perder a minha expressão para fazer botox, não faz sentido para mim. E aí eu falei, caraca, né, velho? Olha como a gente vive, principalmente hoje, numa sociedade que cobra da gente esse ativar a vaidade. Então tá todo mundo meio que nesse momento da humanidade. Eu tenho botox, boca. Ela tava com uma boca assim, ó. Quando eu vi ela, eu tomei um susto. Ela falando comigo, a boca assim, olha, depois, porque na hora eu não sou muito reativa, mas depois eu fiquei pensando, eu falei, filha, se você conseguisse olhar no espelho e ver a boca que você tá, mas tudo, olha como a gente não percebe quando o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa arrogância toma conta da gente. E ela não toma conta da gente gritando, ela toma conta da gente nesses detalhes. E que chega uma hora que você tem que aprender a domar isso. Então, assim, a beleza, a vaidade, isso tudo tem a ver com o estado de espírito, como ele diz aqui. Quando a gente consegue ser doce com o nosso próximo. Quando a gente consegue ser humilde o suficiente para saber que, cara, eu só tô aqui de passagem. Eu não preciso ser o centro das atenções. Eu não preciso que o mundo gire ao meu redor para que eu seja feliz. Quando eu entendo o que é de verdade a benevolência, a gente entra no espaço de tranquilidade, de paz no nosso coração, que é indescritível. E aí sim a gente consegue fazer pelo próximo por amor. Então, estar aqui todo sábado, para mim, vem através de um espaço de amor, de transbordar. Porque eu fiz durante muito tempo sozinha. E me senti assim, mas será que eu vou fazer? Será que eu tenho autorização? Quem sou eu para fazer? E por muito tempo eu bloqueei isso, por falar quem sou eu para fazer. E aí, quando eu entendi que eu não sou nada para fazer mesmo, que eu não sou nada perfeita para estar aqui mesmo, mas que o pouco que eu tô aqui eu posso transformar a vida de alguém, o pouco que eu tô aqui, mesmo não sendo nada, mesmo tendo um monte de defeito, mesmo sendo uma porcaria, um mosquito cocô do cavalo do bandido diante do mundo inteiro. Mas mesmo assim, na minha pequenez, eu posso fazer um pouquinho pelo próximo, de coração, é que eu falei, cara, por que não? Então, quando a gente entende isso, a gente começa esse movimento, a gente começa a entender o que é o amor próprio e o amor ao próximo. E aí sim a gente consegue evoluir
dentro daquilo que Jesus nos ensinou. Não é fácil. Eu tenho vários desafios pessoais e que muitas vezes eu me pergunto, eu falo, meu Deus, quem sou eu para falar da terapia do perdão? Quem sou eu para falar desse assunto? Quem sou eu para liderar um grupo de espiritualidade? E a resposta é assim, quem sou eu não? Foi ele que escolheu, ele te deu essa missão, aí você faz dentro do seu... Você não precisa fazer para milhões de pessoas, mas você vai fazer de acordo para as pessoas que Jesus colocar próximo de você, pronto. E isso não vai te fazer melhor que ninguém. Isso só vai fazer você, tá cumprindo o seu papel, tá fazendo direitinho aqui aquilo que Deus deu para você como missão. E cada um tem a sua missão, né? Cada um tem o seu projeto de vida, tem aquilo que se comprometeu com o coletivo. E quando a gente se coloca à disposição para fazer a sua parte no coletivo, através desse espaço de amor, através da benevolência real, através... Eu não consigo nem explicar em palavras o que volta pra gente. Porque o que volta diante de tudo o material, ou de todas as oportunidades, de tudo, é uma paz, é uma coisa que vem no nosso coração que é indescritível. Não dá para falar, tipo, é isso, não dá. Porque quando você está fazendo a sua missão, quando você está fazendo aquilo que é de coração, não tem como, é indescritível essa palavra. Então tem pessoas que se comprometeu em dar comida para as pessoas de rua. Tem pessoas que se comprometeu em alegrar as pessoas da rua e fazer projetos de pessoas de rua. Tem pessoas que se comprometeram com os idosos, tem pessoas que se comprometeram com as crianças. E se cada um fizer o seu papelzinho, no seu pequenininho, tudo, o coletivo se torna muito grandioso. Então, o meu papelzinho pequenininho é esse. O papelzinho pequenininho da Luciana é outro, da outra Luciana é outro, da Eli é outro, da Jaque é outro, de você que está assistindo a gente é outro. E que a gente consiga encontrar esse espaço de transbordo e que domar o nosso orgulho e que a gente possa fazer aquilo que a gente se comprometeu espiritualmente dentro do nosso projeto de vida. Para que a gente possa expandir e conseguir sentir essa paz que a gente busca tanto, né? Fora, muitas vezes. Mas essa paz, ela vem quando a gente está cumprindo com o nosso projeto de vida, está cumprindo com aquilo que a gente se comprometeu. Então, que a gente possa, essa semana, refletir sobre isso. Que a intuição de vocês traga para vocês essa pequenina missão com o próximo, que vai alegrar o seu coração, que vai fazer o seu coração transbordar. E que assim a gente possa, dentro do nosso tamanico pequenininho que temos aqui, juntos, cada um com o seu papel, tornar o mundo melhor. Sair daqui deixando alguma coisa melhor. O que uma das coisas que me conforta é que assim, o dia que eu for embora, aquilo que eu vou deixar, a cada vídeo que eu gravo, é por isso que eu gravo. A cada vídeo que eu gravo, eu tô deixando alguma coisa de bom no mundo. E se ninguém mexer lá, eu vou embora e vai ficar tudo lá. E eu vou embora sabendo que eu deixei alguma coisinha lá. E que quem assistir pode ser que se conecte, pode ser que mude e que não importa se eu estiver aqui ou não. E é por isso que esses encontros são gravados. E é por isso que esse era o propósito lá de trás, que eu me perdi no meio do caminho, que era quando eu for embora, quando não servir para mais nada, o que eu quero deixar aqui? E o canal do YouTube e todos os meus vídeos, o propósito no começo era esse. Deixar ali alguma coisa, deixar um legado de sabedoria dentro daquilo que eu consegui acessar. Mas o orgulho, a vaidade, faz a gente se perder nesse caminho. E hoje, graças a Deus, entendi tudo isso, aprendi muita terapia, muita oração.
E agora eu tô num caminho um pouquinho melhor, um pouquinho mais consciente para conseguir estar aqui conduzindo isso com vocês. Então, que vocês consigam, que nós consigamos, né, cada vez mais estarmos conscientes e fazendo a nossa parte em relação ao todo. Sair desse espaço de egoísmo e fazer por amor, por benevolência, por compaixão real. E não porque eu quero aparecer, ou porque eu quero reconhecimento, ou porque eu quero palminha de ninguém. Mas porque eu tô saindo, porque eu quero sair daqui e deixar um pouquinho melhor do que quando eu encontrei. E que a gente possa acessar essa consciência. Se todo mundo conseguisse pensar assim, o mundo não estaria do jeito que está hoje. Mas esse é o nosso desafio, né? Acho que é isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu tinha que abrir hoje mesmo o Evangelho. Eu queria comentar uma coisa que, lendo assim, eu acho que a gente confunde muito caridade com bem material. Então, fazer caridade, no meu entendimento, nem sempre é você dar dinheiro, você fazer doação, você entregar alguma coisa para a pessoa. Eu acho que a partir do momento que você entende que, às vezes, uma palavra mexe com a pessoa para o resto da vida, aquilo é caridade. Uma vez eu estava passando por uma situação ridícula, tipo, tinha terminado um namoro, estava sofrendo horrores, e aí eu trabalhava com uma menina que o pai dela estava com um câncer terminal. E aí eu falando, porque a vida, porque a vida, porque a vida. Ela, que estava numa situação muito, muito séria, virou para mim e falou assim, mas você sabe que Deus nunca dá um fardo maior do que a gente pode carregar. E eu parei, para mim aquilo não fazia sentido nenhum. O orgulho aí, ó, a gente não vê. Até porque, assim, tinha um certo preconceito, porque ela é evangélica, eu sou criada na igreja católica e tal, e olha o que ela tá falando, sabe? Veio pregar aqui para mim alguma coisa. E depois de uma semana, mais ou menos, que ela me mandou uma mensagem, me ligou e falou assim, eu não vou poder ir trabalhar hoje, porque eu preciso falar com a médica que ele vai entrar nos cuidados paliativos, que, para quem não sabe, é só dar conforto pro fim da vida. E naquela hora, eu parei, assim, a gente estava no telefone e a voz dela não estava de choro. E eu falei, e você tá bem? Ela falou, tô. Aquilo caiu como um balde de água fria na minha cabeça, porque eu falei, gente, eu tô sofrendo por causa de um namorado. A menina tá perdendo o pai. Ela tem um filho pequeno que não vai conviver com o avô. E eu tô, sabe, ligando pra um cara besta. E ela me deu uma lição de vida gigante, num momento que, sabe, ela não precisava nem estar prestando atenção em mim, na minha história, em nada. E aquilo mudou tanto a minha vida que toda vez eu lembro dela. Toda vez que acontece alguma coisa, eu lembro dessa frase. E eu lembro mais da situação. Então, assim, para mim, isso é caridade. Ela mudou a minha vida para o resto da vida. Por uma palavra, e mais do que isso, assim, por uma situação que eu virei e falei, gente, eu sou muito ridícula, né? Pelo exemplo, né? Ela mudou pelo exemplo, não foi nem uma coisa, não foi nem para você diretamente, mas o exemplo que ela te deu de atitude, Exato. de positividade, quebrou, porque esse julgamento que a gente acaba tendo, o orgulho, por que eu digo orgulho? Quando ela falou e você falou não, porque o orgulho, ele faz a gente não enxergar, às vezes, logo de cara, os recados que Deus quer dar pra gente, porque a gente tem um julgamento. Então, você colocou o julgamento, porque ela é crente, já quer aqui pregar para mim. Aí o julgamento trava por conta do orgulho. Aí quando você respira um pouco, você sai um pouco do orgulho e você consegue prestar atenção no recado que está vindo, na mensagem que está vindo, pode transformar totalmente a tua vida. Pois é. Pois é. E assim, uma coisa corriqueira, né? A gente estava no corredor do escritório e ela me falou isso, deu um abraço e saiu andando. Eu nem sei se ela lembra disso, mas assim,
Mas você leva para o resto da vida, né? E E eu foi uma acho que caridade natural, exato, né? Digamos assim, exato, da parte dela, né? exato, Porque a caridade é isso, é você se colocar à disposição de Deus. E quando exato. você se coloca à disposição de Deus, ele vai te usar. E às vezes ele vai te usar de um jeito que você fala assim, que nem ela. Às vezes Deus usou ela, nem percebeu, igual você falou. É, Às vezes ela nem lembra, mas Deus usou ela para tocar o seu coração, para trazer uma missão, e às vezes ela nem percebeu. Então, quando a gente é, está conectada com a espiritualidade, conectada com essa questão da caridade, você se torna caridade e você nem vê. Quantas pessoas também chegam para mim e falam, eu não lembro de tudo que eu falo, mas às vezes pessoas que nem nunca fizeram uma sessão comigo. Lu, um negócio, um vídeo que você gravou, que você falou tal coisa, que eu carreguei na. Qual vídeo? O que eu falei? O que foi? Eu tenho gente que me manda, que gravou meus stories, assim, tipo, de eu falando alguma coisa, e do nada às vezes sobe assim, olha o que eu achei aqui no meu celular, que você falou, tipo, coisa de 2 anos atrás, e eu guardei, porque aquilo para mim foi marcante. E aí eu falo, é sobre isso. É sobre isso. Então, quer falar alguma coisa, Eli? Eu vi que você abriu o áudio e a Lu começou a falar, você fechou. É o que a Luciana falou. Às vezes, uma palavra ajuda muito mais do que se você fizer doação de bens materiais. Muito mais. Foi tudo que ela falou. Falou por mim também. Obrigada. Até porque, né, gente, se a gente for parar para olhar para Jesus mesmo, Jesus em momento nenhum ele fala de dinheiro, digamos assim. As ações dele, pelo contrário, né, Jesus ele era a materialização da humildade, da benevolência, da caridade, e tudo que ele usava era quem ele era, a sabedoria que ele tinha, os superpoderes, digamos assim, que ele tinha, né, de curar as pessoas e de ativar nas pessoas o melhor. Se as pessoas iam continuar com aquilo, é a escolha de cada um, mas era uma palavra que Jesus falava ali já mudava todo o contexto do rolê. Então, que a gente consiga entender que você não precisa ter para doar, você precisa ser. É diferente. Você só precisa ser. Você não precisa ter. Só seja. Seja a manifestação da humildade, seja a manifestação da benevolência, que muitas vezes você vai ser usada e você nem vai perceber que você foi usada. Que às vezes a gente faz com intenção. Então aqui eu estou todo sábado com intenção. Eu tenho uma intenção, né? Mas vários outros momentos não tem intenção. Não é intencional, eu apenas sou. Então quando eu escolho domar, porque assim, gente, não é fácil. Então eu também tenho um temperamento, eu também tenho orgulho, eu também tenho um ímpeto de às vezes mandar o outro para PQP, entendeu? Tenho. Só que também tenho a consciência de falar assim, poxa, não foi legal. Precisava de tudo isso? Precisava. Então eu tenho a consciência de ir lá pedir desculpa, de ir lá e reconhecer, de ir lá não repetir o mesmo erro. E assim a gente vai evoluindo, e às vezes até nesses movimentos Deus usa a gente. Então, quando a gente está tomada pela nossa humildade, pela nossa benevolência e consegue deixar o orgulho um pouquinho de lado, o orgulho negativo, né, que é essa vaidade, porque a Lu falou, né, pô, sofrer por amor é uma coisa tão idiota em relação a alguma coisa, né, a algum problema maior. Mas todo sofrimento, ele tem base todo no orgulho. Todo sofrimento, a gente só sofre porque a gente entrou no orgulho, porque tinha que ser do jeito que eu queria. Ele não era do jeito que eu queria. Ele não fez as coisas que eu queria. Ele não prometeu as coisas que ele cumpriu que eu queria que acontecesse. A gente é livre, gente. E aí, assim, o outro não faz a coisa do jeito que eu quero, ou não faz sentido para mim aquela situação, eu posso simplesmente levantar e ir embora.
Mas não. Nosso orgulho, nossa vaidade, quer que as coisas sejam do jeito que a gente quer que o outro seja do jeito que a gente quer que a vida seja do jeito que a gente quer. E não é. Quando a gente relaxa assim, fala, tá tudo bem. Ah, mas o outro é isso. Ele é assim. Ele é. Ele é. E você, o que vai fazer em relação a isso? Você vai ficar aí tentando fazer com que o outro mude? Ou você simplesmente vai falar, ok, ele é assim, eu respeito. Porque Jesus, de novo, eu já falei isso aqui outras vezes, mas Jesus, ele fala, quando ele fala do amor ao próximo, ele não está falando de afeto, ele está falando de respeito. Quando você consegue ver um psicopata na sua frente, não duelar com ele, é simplesmente falar, ok, você é um psicopata, você é louco, e eu só viro as costas e sigo o meu caminho. Eu estou amando esse psicopata, porque eu estou respeitando ele. Ah, por que é assim? Eu não sei. Deus que fez assim, eu não vou entrar nesse mérito. Então, quando a gente entende que amar é respeitar, e que respeitar principalmente a gente conseguir, aqui não tá bom, então eu levanto e eu vou embora. E eu vou buscar aquilo que é bom. Ah, não é bom aqui também, então eu levanto e vou embora. Pronto. Você conseguiu respeitar você mesmo, você conseguiu entender o que é amor próprio, você conseguiu entender o que é humildade, benevolência, você consegue transparecer isso para as pessoas. Então, que a gente consiga, um passinho de cada vez, não é fácil, mas que a gente consiga aos poucos ir domando esse orgulho e sermos a caridade em ação intencionalmente ou não. Lulu, vamos fazer a leitura final e ver o que vem. Abri na página chamada Eu. Aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Dispersa e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Meu! Fiquei arrepiada. Não tem coincidência, né? Não tem coincidência nunca. E que a gente fique com esse resumo, né? De tudo. Que a gente consiga cada dia mais subir nesse degrauzinho aí da benevolência, da humildade e principalmente da caridade. Vamos fazer a nossa vibração, então. Vamos fechar os nossos olhos. E vamos vibrar com caridade. Vamos vibrar com a verdadeira caridade, verdadeira benevolência, verdadeiro respeito pelo próximo. Vamos vibrar essa caridade, essa benevolência. Vamos vibrar isso pela nossa casa. Que em cada canto da nossa casa seja emantada esse amor, essa benevolência, essa humildade, essa caridade. Vamos vibrar isso para as pessoas que moram com a gente, para os nossos animais, para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos parceiros. Vamos vibrar pelos nossos vizinhos. Vamos vibrar pela nossa rua, pelo nosso bairro. Vamos vibrar pela nossa cidade. Vamos vibrar pelo nosso país. Vamos vibrar essa consciência de benevolência, de caridade para a política, para os nossos governantes. Vamos vibrar nessa frequência de benevolência e de caridade pelo mundo, que nesse momento precisa tanto dessa consciência.
Que possamos, dentro do nosso pequeno tamanho, de alguma maneira contribuir para que essa consciência da caridade, da humildade e da benevolência, de alguma maneira chegue no coração de todas as pessoas do mundo inteiro, que tenha ao menos uma frechinha aberta no coração para ser tocado ou tocada por essa palavra. Gostaria de agradecer a todos os bons espíritos benevolentes que aqui nos acompanharam nesse encontro de hoje. Agradecer essa consciência que chega para nós e para todas as pessoas que acessarem esse vídeo. Agradecer pela bênção colocada em nossas águas e que possamos, aqui na Terra, sermos cada vez mais os braços, as mãos, a boca e os olhos de Jesus. E que possamos olhar para o nosso próximo com amor, com respeito. E que possamos desenvolver o amor dentro de nós, a ponto de apenas seguirmos o nosso caminho. E que a gente não fique lutando com uma realidade, lutando com realidades que não fazem sentido para a gente. Que a gente possa apenas nos amar o suficiente para transbordar, nos respeitar o suficiente para transbordar, e que possamos conscientemente nos conectarmos com a nossa missão coletiva aqui na Terra, com a nossa missão, com aquilo que nos comprometemos em relação à sociedade em geral, e que possamos colocar em prática isso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal. Amém. Que assim seja, graças a Deus. Eu gostaria de agradecer a você que está assistindo a gente aqui no YouTube, que a palavra de hoje, que as consciências que vieram aqui hoje, de alguma maneira tenham tocado no seu coração, independente do tempo e espaço, independente se eu estou aqui na Terra ainda ou não. Que essa palavra toque o seu coração de alguma maneira. E a gente se vê, até onde eu acho que sim, no próximo vídeo, na próxima semana. Um grande beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Vocês que estão aqui já sabem, me esperem que a gente bate um papinho aqui antes da gente se despedir. Até o próximo vídeo. Gratidão.